Casa de Betânia, apoio cultural. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739-2750. Fraga Calçados, vem pra Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Luzberg, ginecologia e obstetrícia. Nova clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que Água e Gás. Ligue que entregamos em sua casa. 3731-4520. Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308, Vila Santa Cecília. União Lubrificantes. Veículos leves e pesados. Rua João Galhardo, 425, Jardim do Lago. Escritório Adcom Contabilidade. Há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136, Centro. 3731-2977. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o programa Casa de Betânia, um programa da comunidade Betânia Javenice, Casa de Formação Santa Terezinha. Somos da Igreja Católica. Uma alegria muito grande estar com você em mais um programa. Desejo que Deus abençoe você e toda a sua família, você que reza conosco em todos os programas. Nós queremos agradecer a você sempre pela sua companhia, pela sua audiência. E desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida, que a graça do Espírito Santo possa invadir o seu coração neste dia. Seja bem-vindo ao nosso programa Casa de Betânia. Fique conosco, nós vamos ter aqui o momento da palavra. O Rodrigo vai trazer para nós a palavra de Deus, onde Deus fala conosco através aí da sua palavra. E nesse mês de setembro é o mês da Bíblia e nós vamos ter aqui no nosso programa Casa de Betânia um quadro novo, o quadro Boa Semente, onde nós vamos estar conversando um pouquinho mais sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Então você está convidado a estar conosco no nosso programa de hoje para acompanhar, para rezar e para conversarmos um pouquinho sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. E para começarmos o programa de hoje, quero trazer para você, como em todos os programas, a frase do Papa Francisco, retirada do seu Twitter e que nos ajuda na nossa reflexão no começo aqui do nosso programa. E a frase de hoje diz o seguinte: quem se aproxima de Deus não desanima, vai em frente, recomeça, tenta de novo, reconstrói. Essa é a frase do Papa Francisco. Quem sabe você se encontra aí desanimado, quem sabe você está abatido. O convite é para que nós nos aproximemos de Deus, porque quem se aproxima de Deus nunca se desanima. Começa de novo, de repente errou, caiu, começa de novo, porque Deus nos dá essa graça, Deus nos dá esta força para começarmos de novo, para prosseguirmos e para não desanimarmos. A gente passa por momentos difíceis em nossas vidas, mas quando nós temos Deus, quando Deus caminha conosco, nós conseguimos vencer essas dificuldades. Portanto, segure na mão de Deus, porque o Senhor quer te conduzir e te sustentar. É a frase de hoje do Papa Francisco. A paz, meus irmãos, quero deixar para você uma palavra para que essa palavra toque o seu coração e gere no seu coração um profundo amor pela Sagrada Escritura. Nós vamos meditar num texto que está em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16. Que a palavra de Cristo habite em vós com abundância. Com toda a sabedoria, instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros. Movidos pela graça, cantai a Deus em vossos corações,
com salmos, hinos e cânticos inspirados pelo Espírito. Que a palavra de Cristo habite em vós com abundância. Todo cristão deve ter fome da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele produz em nós esta fome de conhecimento da glória de Deus, que é revelada na sua palavra. Jesus Cristo disse: eu sou a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós começamos a conhecer a palavra de Deus, a rezar com a palavra, a estudar a palavra, a compreender aquilo que a igreja nos diz sobre a interpretação da palavra de Deus, nós começamos a ter uma profunda intimidade com o Senhor. Jesus, ele se revela na palavra. E por isso nós, que somos cristãos, devemos buscar um profundo conhecimento da palavra de Deus. E essa palavra, ela nos traz uma grande libertação. O conhecimento da palavra, ele nos liberta. São Jerônimo, ele já dizia que aquele que ignora a palavra de Deus, ignora o próprio Cristo. Aquele que busca conhecimento da palavra de Deus, ele se aproxima do próprio Cristo. Por isso nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento na palavra de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vamos ver que São Lucas, ele vai revelar que a igreja primitiva era perseverante na doutrina dos apóstolos. No capítulo 6 de Atos, no versículo 4, os apóstolos vão dizer que eles não podem abandonar, que eles estão priorizando a oração e o serviço da palavra. A palavra estava no centro da comunidade e deve estar no centro do nosso coração, porque a palavra é o encontro definitivo entre o homem e Deus. Nós temos na nossa tradição da igreja o relato de Santo Agostinho, que estava meditando num jardim. De repente ele ouve a voz de um menino e esse menino fala para ele: toma e lê. De repente, ele lê um texto que está em Romanos, no capítulo 13, nos versículos 11 e 14, e ele vai ser impactado pela palavra de Deus e vai fazer uma profunda experiência de conversão. Nesse texto aqui, São Paulo fala algumas coisas daquele que enche o seu coração com a palavra de Deus. Primeiro, São Paulo vai falar que quem enche o seu coração com a palavra de Deus tem capacidade para instruir e aconselhar aqueles que ama. Isaías, no capítulo 50, no versículo 4, diz que o Senhor nos dá uma língua habilidosa para que os desanimados nós possamos socorrer, ajudar com uma palavra. Então, quando você começa a ter conhecimento na palavra, você consegue ter inspiração, discernimento, sabedoria para instruir a sua vida e também aconselhar aqueles que estão perdidos em diversas situações. Uma palavra de Deus colocada no momento certo é capaz de transformar uma vida, de salvar alguém que está perdido. Segundo, São Paulo vai falar que aquele que enche o seu coração com a palavra é movido pelo Espírito Santo de Deus. Então, à medida que nós vamos vivendo na palavra, nós vamos vivendo também no poder do Espírito Santo de Deus. Então, ele vai falar movidos pelo Espírito. E o Senhor quer que você volte à palavra, que você conheça a palavra, que você medite a palavra, para que você possa ter sabedoria inspirada na revelação de Deus e também para que você possa viver uma vida movido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Assim como São Paulo, eu rezo para que a partir de hoje o seu coração fique impactado pela palavra de Deus e que você tenha um profundo amor por meio da
Sagrada Escritura. Que Deus abençoe você, a paz e Pentecostes. Muito bem, programa Casa de Betânia, como falei para você no começo do programa de hoje, nesse mês de setembro, estamos vivendo aí o mês da Bíblia. O Rodrigo já falou para nós aí no momento da palavra, sobre a importância da palavra de Deus. E nós vamos conversar agora um pouquinho sobre a palavra de Deus. E nesse quadro, né, que nós vamos estar realizando neste mês de setembro, que é o quadro Boa Semente, conversando um pouquinho sobre a Bíblia, conversando um pouquinho sobre a palavra de Deus. Quem sabe você que está nos assistindo aí está se perguntando, mas por que Boa Semente? Por que, Rodrigo? Então, esse curso Boa Semente, ele surgiu com uma inspiração de Deus para nós, para que nós possamos ensinar a palavra de Deus de uma forma simples, prática e objetiva para aquele que não tem conhecimento, mas tem um desejo de aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus. Inclusive, Rodrigo, já faço convite para quem está em casa, de repente quer participar desse curso, tem dúvidas, não consegue entender a palavra de Deus, dá uma ligadinha lá na Casa Santa Terezinha, no telefone 3731-5589, para que você possa se informar dos dias e horários deste curso Boa Semente, tá bom? Rodrigo, então para a gente começar a nossa conversa aqui, eu faço essa pergunta para você. O que é a Bíblia? A Bíblia é uma palavra grega que significa livro. Na verdade, a Bíblia ela não é apenas um livro, ela é uma biblioteca. Nela nós temos o conteúdo da revelação de Deus, que foi colocado aos homens para que o homem possa conhecer os projetos e desígnios salvíficos de Deus. Isso aí. E como a Bíblia é dividida, Rodrigo? Então, na Bíblia nós temos 73 livros. 46 estão no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A palavra testamento significa aliança. Por isso a Bíblia é dividida nesses dois blocos. Nós temos a Antiga Aliança, a lei que foi dada ao povo de Israel, e no Novo Testamento nós temos a Nova Aliança, que foi escrita no Calvário, onde Jesus Cristo derramou o seu sangue para a libertação e a salvação mediante aos nossos pecados. É isso aí, né? Resumindo, né, um pouquinho sobre, a gente faz esse bate-papo aqui, claro que é bastante curto, mas para que a gente possa entender um pouco mais sobre a palavra de Deus, né, Rodrigo? A gente ouve muitas pessoas falando que tem dúvidas acerca da palavra de Deus, né? Às vezes leem, não entendem o que é, né? Por isso que é importante a gente conversar um pouco sobre isso, né? Isso, e é necessário que tenha alguém que interprete a Bíblia para que você possa ter um conhecimento verdadeiro e autêntico da palavra. Essa revelação de Deus, ela se dá de duas formas, através da tradição oral e também da tradição escrita. E a Bíblia chegou em nossas mãos através do magistério da igreja. Então a igreja, instituída por Jesus Cristo, com os apóstolos, eles vão fazer com que esses livros se tornem canônicos, sagrados como palavra de Deus. É isso aí. E é importante também nós termos alguém para nos orientar, né, com relação à palavra de Deus. Né, Rodrigo? Como é importante às vezes você ter alguma dúvida e ter alguém para te ajudar. E por isso a gente fala mais uma vez aqui sobre o curso Boa Semente, né, que tem orientado tantas pessoas, tem ajudado tantas pessoas que realmente têm dúvidas acerca da palavra de Deus, né? Isso aí, porque a palavra de Deus, ela não é um livro complexo, ela é um livro simples. Mas muitas vezes nós queremos ler no espírito que ela não foi escrita. Então a Bíblia ela foi escrita sobre a ação do Espírito Santo, que fala na igreja. Então, através desse curso, nós trazemos aí para você um entendimento resumido, sintetizado, para que você possa ler a palavra de Deus entendendo o contexto a qual ela foi escrita. É isso aí. Então, para você que quer participar desse curso, também a gente já faz mais uma vez o convite. Liga lá na Casa Santa Terezinha, no telefone 3731-5589, para você ficar por dentro aí do dia e horário desse curso Boa Semente. Nesse mês de setembro, nós estaremos falando aí sobre a Bíblia, né? Conversando, fazendo esse bate-papo. Claro que o tempo é bem curto, mas para que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e fazermos essa experiência. Certo, Rodrigo? Certo, só quero deixar para você que está nos vendo aí, quero deixar para você um propósito nesse mês. Leia pelo menos um capítulo da Bíblia por dia.
Queria direcionar você de uma maneira mais prática. Comece pelos evangelhos, escolha o evangelho de Marcos. São só 16 capítulos, tire uns 10 minutinhos por dia, leia um capítulo do evangelho de Marcos. E ao ler o evangelho, tente compreender o que Deus está querendo falar para você, porque Deus fala conosco através da sua palavra. É isso aí. Se Deus quiser, estaremos de volta no próximo programa falando mais sobre a palavra de Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe. Casa de Betânia, apoio cultural. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739-2750. Fraga Calçados, vem pra Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Luzberg, ginecologia e obstetrícia. Nova clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que Água e Gás. Ligue que entregamos em sua casa. 3731-4520. Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308, Vila Santa Cecília. União Lubrificantes. Veículos leves e pesados. Rua João Galhardo, 425, Jardim do Lago. Escritório Adcom Contabilidade. Há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136, Centro. 3731-2977.